Então, pessoal, boa tarde a todas e todos. Estamos aqui na 60ª reunião do Conselho Estadual de Direitos Humanos e hoje a gente resolveu fazer um dia especial para a gente refletir, né, sobre a questão da terra, sobre a luta pela terra, sobre as demandas por terra na região sul do país e dessa forma a gente imaginou que a gente poderia convidar, né, o Darcy Frigo para fazer uma fala que consiga nos trazer elementos para os nossos debates, né, que acontecem aqui também no Conselho, né. Essa data de hoje, ela é marcada também pela, entre aspas, né, a descoberta do Brasil, né, que é algo controverso, porque colocam também que o processo de colonização nacional foi muito duro, né, principalmente para as comunidades originárias e também para o povo negro presente aqui no estado e no Brasil inteiro. E também esse dia ele é marcado de uma perspectiva internacional pelo Dia da Terra. E daí é mais numa reflexão ambiental, né, que o dia 22 de abril foi demarcado como o Dia da Terra. Lembrar que nós estamos também no mês do abril indígena, né? Então, e da luta incansável dos povos indígenas, né? Aqui no estado nós temos aproximadamente 35 mil indígenas em 159 aldeias, né? Nas etnias Caigangue, Guarani, Charrua, Xoclém, e que tem os mais inúmeros conflitos, né? A questão da luta histórica por terra do povo indígena e também pelo preconceito, né, étnico-racial referente aos povos indígenas. Então, eu queria apresentar aqui e agradecer o convite, agradecer que o Darcy Frigo aqui está conosco e que ele é o vice-presidente do Conselho Nacional de Direitos Humanos, é um especialista no tema da reforma agrária e vai poder nos brindar com muito conhecimento no dia de hoje, né? Após a fala do Darcy Frigo, de 20 minutos, nós vamos ter contribuições de 3 conselheiros, que é a Edivânia, a Ingrid e o Birajara. E cada um vai falar um pouco, né, da sua perspectiva e também relacionando com o tema que o Frigo está debatendo, né. Então, os nossos conselheiros vão ter menos tempo do que o Darcy Frigo, que é o nosso convidado. O Darcy Frigo tem 20 minutos, cada conselheiro comenta em 5 minutos sobre a sua perspectiva. Eu vou ficar cuidando do tempo, vou pedir que me ajudem, alguém me ajuda a cuidar do tempo também. E, após isso, a gente abre para 2 inscrições dos conselheiros, ou quem estiver aí, mas inscrições curtas também, de 3 minutos, e depois a gente passa a palavra novamente para o Frigo, para ele fazer o seu encerramento, e daí a gente começa a nossa reunião, 60ª reunião ordinária, né? A gente começa a trabalhar a pauta dela de hoje, né? Hoje nós teremos também 3 oitivas e uma pauta extensa. Então, eu queria, de imediato, passar a palavra para o Darcy Frigo e agradecer muito ter aceito o convite, viu, Darcy? Nós alimentamos muito respeito pela terra de direitos, pelo Conselho Nacional e pela luta que tu representas. Bem-vindo, amigo. Muito obrigado. Eu queria agradecer o convite dos conselheiros e conselheiras aí do Conselho Estadual de Direitos Humanos. Queria dizer que, na prática, aqui a gente realiza um objetivo que a gente está buscando no âmbito do Conselho Nacional de Direitos Humanos, que é essa interação entre o Conselho Nacional e a rede de conselhos nos estados, e o Paulo está aqui, o Paulo Carbonaro, enfim, ele participa desse processo, e eu acho que uma atividade como essa, ela concretiza também um pouco essa intenção política, né, de construção desse processo mais, vamos dizer assim, capilarizado da defesa dos direitos humanos em âmbito nacional. Sim, eu queria saudar aqui pessoalmente a Marina, né, pela, vamos dizer assim, escolha e agora assumir o cargo, né, de ouvidora externa. A democratização da justiça passa, inclusive, por nós criarmos esse tipo de mecanismo em todas as esferas do sistema de justiça, né. O
Poder Judiciário, o Ministério Público, eles necessitam também de um controle externo, eles não têm. E hoje o próprio Ministério Público se recusa a fazer até o controle externo da atividade policial, mas aqui para nós da sociedade civil é importante que as defensorias tenham justamente esse monitoramento, né, esse controle social da sociedade civil. Eu vou, obviamente, falar da luta pela terra e falar da defesa do direito à terra na perspectiva da garantia dos direitos humanos, especialmente dos direitos econômicos, né, sociais, culturais e ambientais. Né? Então, é um pouco nessa perspectiva. E também numa perspectiva de que, diferente, talvez, de quando a gente começou a luta pela terra, a primeira missão que eu realizei, assim, concretamente, na defesa contra um despejo dos desapropriados de Itaipu, que estavam ocupando uma área de terra aqui no interior do Paraná, foi em 1984, pelo Centro de Direitos Humanos de Ponta Grossa, quando eu morava lá na cidade, enfim. Então, eu acompanho essa questão de conflitos agrários há muitos e muitos anos, mas, vamos dizer assim, essa perspectiva de, vamos dizer assim, considerar a luta pela terra, considerar tudo aquilo que envolve, vamos dizer assim, a defesa de territórios ancestrais, indígenas, ou territórios também quilombolas, né, que são ancestrais também, e a defesa dos camponeses na luta pela terra, ela veio ganhando, vamos dizer assim, um significado diferente à medida também que a gente considera toda essa luta é uma luta por direitos humanos, uma luta por realização de uma série de direitos. Por isso que sempre um despejo forçado, um despejo violento, todo despejo é violento, ele acaba sendo uma violação, vamos dizer assim, massiva de direitos, e não só apenas uma violação específica do despejo em si. Eu acho que não dá para hoje falar da perspectiva de luta pela terra sem a gente contextualizar, vamos dizer assim, as questões no cenário brasileiro. E uma primeira questão do contexto é que, vamos dizer assim, a luta pela terra é uma luta popular e a reforma agrária é uma política institucional. E a política institucional, ela simplesmente não existe mais. Então, nós temos uma linha geral de desconstrução das políticas públicas. Esse é um primeiro elemento do cenário que afeta diretamente tanto a reforma agrária como as políticas de regularização fundiária para quilombolas ou a demarcação de terras indígenas. A criminalização, o segundo elemento, a criminalização dos protestos, né, do fechamento dos espaços de luta dos movimentos sociais, da sociedade civil. Eu diria assim, a gente está sofrendo, nesse momento, menos violência do ponto de vista dos movimentos sociais, porque a política do medo. E, claro, nós estamos agora também com esse problema da pandemia que impede até de fazer as manifestações públicas. Mas, vamos dizer assim, qualquer pessoa hoje que fosse na rua para fazer alguma manifestação poderia sofrer violência. Então, hoje a gente vive sob o escudo, né, do medo, o escudo da ameaça da violência. Por isso, essa questão do fechamento dos espaços da sociedade civil. E na semana passada, né, houve a descomemoração, né, do decreto de 2 anos de fechamento, né, dos conselhos de participação, né, pelo governo Bolsonaro. A volta acelerada da fome, né, agora, no início da semana, foi ingressado com uma nova DPF no Supremo Tribunal Federal, que trata da questão do agravamento justamente da fome no Brasil. Só para vocês terem uma ideia, a Débora Duprat me falou isso antes de ontem. Ela disse, os dados são assim, nos últimos 2 anos, 18 e 19, passou de 10 milhões de pessoas assim vivendo nessa situação de fome mesmo, extrema, a 19 milhões, em 2 anos, dobrou o número de pessoas. Um outro elemento, né, nesse tema da luta pela terra é a aliança do agronegócio, né, a aliança do governo com o agronegócio, com os grileiros, com os madeireiros. Quando eu falo aqui porque aparentemente as questões que eu vou falar aqui são de ordem nacional, mas tem questões hoje, do ponto de vista da regularização fundiária e tudo mais,
elas foram retiradas do âmbito da Amazônia, por exemplo. A regularização fundiária, hoje, as legislações que foram feitas, elas atingem o território inteiro no âmbito nacional, quando se trata de terras públicas. Então, várias coisas que a gente está tratando aqui, elas afetam, inclusive, a nossa região aqui, que, em tese, poderia já estar mais resolvida, entre aspas, do ponto de vista da separação entre terras públicas e terras privadas. Então, essa aliança com o agronegócio, eu acho assim, não dá mais para pensar também a luta pela terra sem a ideia de que ela está inserida ou na construção de um novo projeto popular e soberano para a agricultura, ou ela está submetida, e esse é o outro elemento do contexto, ela está submetida hoje justamente a esse modelo de agricultura hegemônico, né, que é dominado por empresas transnacionais, elas que determinam as tecnologias que são usadas na agricultura, elas que determinam o comércio, né? Na verdade, hoje é uma agricultura quase já sem a necessidade de agricultores. Isso é uma agricultura de commodities, mas não a agricultura de produção de alimentos. Essa é diferente. Essa precisa de agricultores e agricultores. Então, esse modelo industrial, vamos dizer assim, esse modelo de agricultura, e baseado basicamente na monocultura, de homogeneização das dietas também alimentares, né, diminuindo drasticamente a qualidade da dieta alimentar com essas monoculturas, ela afeta, vamos dizer assim, de qualquer forma, quando você fazer a discussão sobre a reforma agrária, ela se coloca ali, vamos dizer assim, você já está, vamos dizer assim, numa situação dos camponeses expulsos da terra, por causa do próprio modelo da Revolução Verde, que nos anos 60, nos anos 70, enfim, varreu milhões de camponeses do campo, e quando os camponeses querem voltar, eles até voltam para cima da terra, mas na sequência eles podem novamente ser devorados por esse modelo que hoje submete à medida que não se busca a construção de um outro projeto popular, soberano, agroecológico, né, para a agricultura. Então, o desafio, de fato, quando a gente está falando em luta pela terra, luta pela reforma agrária, garantir que as pessoas possam, que os camponeses, né, e aqui estamos falando também dos indígenas, estamos falando também dos quilombolas, que eles possam ter um lugar especial, né, em qualquer política pública, em qualquer, vamos dizer assim, construção de uma nova relação com a terra, uma nova relação com o ambiente onde vão produzir os alimentos. Bom, eu tenho que acelerar aqui, porque eu acho que, nesse momento, ainda a gente não pode desconsiderar que, na garantia do direito à terra, ainda nós vivemos uma concentração absurda de terra, né? Os dados são que 0,91% dos proprietários, eles detêm 45% das terras. Então, a concentração, assim, sempre é o Brasil, o Paraguai são os que têm a maior concentração de terras no mundo, são os brasileiros que têm as maiores latifúndios no Paraguai, e 47% das pequenas propriedades detêm só 2,3% do território, e essas propriedades são áreas nem vamos chamar de propriedade, mas são áreas de menos de 10 hectares. Bom, o governo Bolsonaro, ele parou com a reforma agrária, né? E ele recusou-se a dialogar com os movimentos sociais. O INCRA passou a não instruir mais processos de reforma agrária. O memorando 01 de 2019 do INCRA, ele determina a paralisação de todas as vistorias para aferir a função social da terra. Ele desistiu dos processos administrativos e também dos processos judiciais, onde o INCRA pode manifestar interesse. Ele não manifesta interesse, aliás, ele manifesta desinteresse nessas ações. Quando ele vai para os processos, ele deixa todo mundo na mão, principalmente os camponeses, no caso, né? E essa é uma situação que também tem parte do INCRA, o fato de que ele ignora o artigo 188 da Constituição, que é a distribuição ou a destinação das terras públicas para a reforma agrária. E nisso, a gente pode dizer, então, que favorece a grilagem, favorece o desmatamento, favorece a retirada de tudo que há de recursos naturais sobre esses territórios ou sobre essas terras que seriam públicas.
o INCRA, o INCRA informa, através de um pedido feito pelo Ministério Público Federal, que 413 processos de desapropriação foram paralisados, 187 casos aguardam a emissão na posse, que é a fase final, né, antes do assentamento. Às vezes, inclusive, as famílias já estão sobre a terra e, no entanto, às vezes não tem ainda o ingresso do INCRA lá no processo. E por que o governo paralisou a reforma agrária? O governo fala o seguinte, que a reforma agrária não se resume à obtenção de terra, e ele fala que a reforma agrária também pode ser, vamos dizer assim, garantida através da regularização fundiária e através do crédito aos trabalhadores rurais. Isso é o que o governo defende. E, por isso, há um programa hoje chamado Titula Brasil, e que ele, vamos dizer assim, ele está, inclusive, como parte da sua estrutura, né, dessa normativa do INCRA, vai na direção de fazer alianças com os municípios para destinar essas terras públicas, né, ou regularizar terras, né, nos municípios. Né? A gente sabe o que significa, se nos estados a gente não consegue segurar, às vezes, a atuação das oligarquias sobre, por exemplo, o poder judiciário, sobre os governos dos estados, quando acontece um despejo, imagina o que vai acontecer, né, no âmbito municipal, quando se trata de regularização fundiária, se, inclusive, essas áreas, por exemplo, sejam de terras quilombolas, terras indígenas, populações tradicionais, e já sofreram a invasão, né, e aqui o termo apropriado é invasão, né, invasão é justamente a invasão de terras indígenas, por exemplo, ou de terras quilombolas. Bom, dá um passinho para frente, os quilombolas. Bom, esse debate todo que eu estou falando aqui está materializado na DPF 769, da CONTAG e outros partidos. Então, tem 4 ADPFs agora, né? É uma judicialização generalizada, à medida que você não tem política pública, há uma judicialização da política. O IBGE reconhece, né, 5.972 comunidades quilombolas, né, a CONAC já fala em mais de 6.300, e, no entanto, no PA 2020 e 2023 não há mais políticas públicas, né, para os quilombolas. O orçamento de 2020 tinha 3 milhões e 200 mil reais para reconhecimento e indenização. Vocês vejam que em 2019, só para indenizar o paiol de telha, eles recolheram todo o dinheiro que o INCRA tinha para indenização, eram 27 milhões, se eu não me engano, uma decisão aqui da Justiça Federal de Curitiba, né, uma vara vizinha daquela 13ª vara, uma outra vara federal, né, eles tiveram que recolher todo o orçamento para pagar essa área da agrária, no caso do paiol de telha, porque tinha uma determinação judicial. E vocês vejam aqui que o orçamento foi de apenas 3,2 milhões. Na verdade, não é orçamento, não vai dar para fazer nada. Em 2 anos, 3 territórios, né, titulados. E eu acredito que um deles seja o paiol de telha, outro seja um caso lá da Bahia. Eu estava tentando lembrar esse caso lá envolve, inclusive, o Exército e coisa assim. E as titulações devem basicamente estar relacionadas à questão de decisões judiciais, e tudo isso também, tudo isso não, aqui uma DPF, a DPF 742, mas ela está discutindo vacinação para quilombolas e outras questões relacionadas à garantia do direito a acesso à alimentação, água, né, e condições sanitárias. Em relação aos indígenas, a situação é de genocídio. O presidente ele não admite que as indígenas sejam demarcadas, né, defende a mineração em terras indígenas. Ele, vamos dizer assim, aqui, já que nós estamos falando hoje no 22 de abril, né, dia do chamado invasão, de descobrimento do nosso país, é curioso porque ele faz uma fala no sentido assim de que os indígenas vão para cima das áreas que têm minérios e que têm as riquezas, como se eles tivessem, sei lá, saído de algum lugar, de um outro país ou de Marte e escolhido aonde
são os minérios, porque ele faz essa fala, ele fala assim, não, os indígenas estão justamente nas áreas onde tem as riquezas, tem os minérios e tudo mais, então a gente tem que garantir que haja esse tipo de mineração. Essa é a maior ameaça hoje às áreas indígenas, né, somada com a questão, obviamente, do discurso de ódio, discurso contrário aos indígenas, que levou à grilagem, levou à invasão dos territórios. Só para vocês terem uma ideia, o INPE reconheceu em 2010, entre agosto de 2018 e julho de 2019, uma taxa anual de desmatamento na Amazônia de 34,4%. Nas áreas indígenas foi 80% nesse mesmo período. Isso tem a ver com esse discurso de que terra indígena é demais, 13% do território nacional é demais, e aí dá voz, dá, vamos dizer assim, incentivo à grilagem das terras. Eu lembro que no governo Dilma, ainda no final do primeiro mandato, Newton Tubino, que vocês conhecem, ele estava trabalhando com o exército na desintrusão da Pitereua, uma área ali em São Félix do Xingu. Aquela área ficou lá no meio do caminho, não terminaram de fazer, e agora, vamos dizer assim, a invasão se alastrou ainda mais sobre a área. O ministro Moro, que agora é ex-ministro, e já não sei mais o que ele é, mas ele devolveu à FUNAI todos os processos que aguardavam portaria declaratória e decreto de homologação, dando um passo atrás em toda uma situação que já tinha sido resolvida do ponto de vista dos RTIs, do ponto de vista da instrução administrativa, e aí volta para trás para reavaliar se não havia, entre aspas, as fraudes, se não há essa produção de relatórios, né, a favor dos indígenas, né, criando terras e coisas assim, onde não haveria mais indígenas, e isso significou o que está se falando num artigo que até a Débora Duprat me passou, o Eloy escreveram, falando realmente a partir do que aconteceu na pandemia, essa ação toda do governo de não reconhecer os direitos dos indígenas como uma situação de genocídio. E temos um presidente da FUNAI que não reconhece mais as terras indígenas. Bom, Júlio, já foi meus 20 minutos, né? Não, ainda não? Então, vamos lá. Tem 3 minutos, Frigo, agora. Isso, então vamos lá. E depois eu vou passar, por exemplo, agora eu vou falar dos ataques às organizações, obviamente, movimentos sociais, tem essa questão dos PLs antiterrorismo, né, todos para alcançar os movimentos sociais, especialmente os movimentos sociais de luta pela terra. A Lei de Segurança Nacional com uma série de dispositivos, vamos dizer assim, abertos, que depois podem ser aplicados por qualquer delegado, qualquer promotor de justiça de comarca, juiz, sabe, pode aplicar aqueles dispositivos abertos quando houver ocupação de uma, né, vai ter uma ocupação de uma repartição de prefeitura para pedir escola num assentamento, eles podem aplicar a Lei de Segurança Nacional, porque atenta contra o Estado, né, como as instituições, né, constituídas do Estado Democrático de Direito. Então, esses problemas estão colocados, né, infelizmente nós somos derrotados, né, aí mesmo, vamos falar aqui, mesmo os partidos de esquerda acabaram concordando com a urgência da votação dessa nova lei de defesa do Estado Democrático, mas nós éramos contrários para que ela fosse debatida com a sociedade, e talvez ela seja votada já no dia 4, 5 de maio, sem praticamente nenhuma participação, nenhum debate da sociedade civil. E a maior ameaça, e isso eu vou passar um texto, depois uma nota técnica, o PL 510/2021 vamos dizer assim, uma reprodução piorada da MP 910, que era chamada MP da grilagem. Vou passar para vocês agora o senador, acho que Irajá, o deputado Irajá reapresentou, e aí, vamos dizer assim, aqueles requisitos que tinha antes, assim, algumas cláusulas assim para barrar, né, que essa grilagem fosse avançar sobre qualquer área, eles tiraram tudo. Então, altera o marco temporal, flexibiliza os requisitos para regularização, estende o procedimento chamado simplificado para imóveis até
2.500 hectares, e enfraquece as salvaguardas ambientais. Eu vou passar para vocês uma nota técnica bem detalhada sobre esse EPL, porque ele, de fato, é a maior ameaça. Inclusive, o Birajara, ele vai justamente legalizar a grilagem sobre áreas de terras quilombolas, indígenas, de populações tradicionais em todo o país. Eu queria terminar dizendo o seguinte: apesar dessas ameaças, vamos dizer assim, talvez a gente nem lutou no período dos anos 60 e 70, a gente não tinha nem condições na ditadura militar de enfrentar, por exemplo, a Revolução Verde, aquela chamada que não era nem Revolução e nem Verde, né? Então a gente já sabe. Mas, vamos dizer assim, nos últimos anos também se construíram condições e movimentos sociais, articulações na sociedade que enfrentaram, vamos dizer assim, esse modelo de agricultura, lutaram a ampliação da agricultura camponesa, familiar, né, através da luta pela reforma agrária, e esse processo ele tem que seguir como um horizonte para democratizar a terra no país, garantir justamente uma articulação entre as demandas de quilombolas, indígenas, povos e comunidades tradicionais, agricultura familiar camponesa e todas as pessoas que lutam, por exemplo, pelo direito humano à alimentação, né, saudável, né, e aqueles que lutam também para que o país possa garantir alimentação, né, para toda a sua população. Eu acho que, vamos dizer assim, qualquer luta pela terra passa por a gente também inseri-la na construção de um projeto popular, num projeto soberano, num projeto agroecológico, né, de defesa também dos direitos sociais, dos direitos ambientais, para a agricultura, para tudo aquilo que a gente entende que é o lugar onde a gente tem água, onde tem as florestas, onde tem a possibilidade também de produzir os alimentos, né, através da defesa, obviamente, da agroecologia como algo importante. E tudo isso eu entendo que é uma luta justamente pela efetivação dos direitos humanos, especialmente dos direitos econômicos, sociais, culturais e ambientais. Muito obrigado. Obrigado, Frigo. Vou passar imediatamente a palavra para a Edivânia, que é da CDHPF, Comissão de Direitos Humanos de Passo Fundo, para que possa também nos trazer alguns elementos. 5 minutos, tá bem, Edivânia? Tá bem, Júlio. Então, o meu boa tarde a todos e a todas. Quero dizer que é uma alegria poder compartilhar com todos que estão aqui, também compartilhar com toda a comunidade de Passo Fundo, que algumas pessoas hoje nos acompanham. Vou dizer de que lugar eu falo, inclusive, para que possa compreender por que a minha fala. Então, meu nome é Edivânia, sou sócia da Comissão de Direitos Humanos, moro numa ocupação urbana. A cidade de Passo Fundo ela é composta de mais de 50 ocupações, a quais algumas já estão solidificadas ao longo do tempo, e hoje nós temos ocupações urbanas de 12, 7, 6 anos. Aqui eu moro, por exemplo, é uma ocupação chamada Valinhos 2, nós somos 118 famílias, 375 pessoas. Nós ocupamos a terra porque a leitura que nós fazemos que os vazios urbanos que estão na cidade de Passo Fundo, a maioria deles não cumpre a sua função social. Ele está lá para a especulação imobiliária. E se morar é um privilégio, ocupar nesse momento tão difícil é uma necessidade, para que a gente possa, com isso, fazer a denúncia e poder gritar que nós temos, sim, o direito de morar e morar com dignidade. Quando às vezes a gente diz direito da moradia, mas como assim as pessoas nos perguntam, vocês estão irregular, vocês estão numa área que não pertence a vocês são os invasores. Não, nós somos ocupantes, porque essa terra não cumpria a sua função social dentro da cidade. E por nós estarmos ocupando essa terra, nossas famílias estão, inclusive, podendo comer melhor. O nosso salário, que a gente pagava o aluguel e não podia trazer para a mesa o pão, o feijão e o arroz, a gente agora consegue trazer. Esses dias um amigo meu me disse, Edivânia, eu consegui levar a minha esposa para comer um X no aniversário, porque eu não estou pagando o aluguel, eu estou morando na minha casinha.
É uma casinha de madeira, sim. Ela ainda não garante a nossa dignidade, mas ela permite, pelo menos, que a gente possa sonhar com uma regularização desse lugar, terra, para criar os nossos filhos e para nós, que somos moradores, ser reconhecidos na cidade de Passo Fundo, porque nós também moramos aqui. Mas como é uma cidade construída pela elite, eles não nos reconhecem. Nós somos invisíveis, porque nós não conseguimos, inclusive, audiência com o senhor prefeito, se nós não tivermos a mediação de uma entidade, seja da Comissão de Direitos Humanos, que acompanha em Passo Fundo 7 ocupações, seja o movimento da moradia. Então, que democracia é essa que garante só privilégios e não direitos? Como é que as nossas ocupações, quando o Darcy estava falando do medo, eu ficava imaginando o que nós assim, andamos vivendo há mais de medo. É o medo do vírus, é o medo da fome, é o medo da insegurança como a polícia nos trata, é o medo que nós temos, inclusive, do diálogo com os ambientalistas, porque não se conjuga dois direitos, sempre acha que um tem que perder, e nesse caso quem está perdendo são os pobres, os negros, os que estão à margem. Somos nós mulheres, que a maioria que estamos aqui são mulheres solos, são mulheres que têm seus relacionamentos. Então, como garantir direito à moradia com dignidade, com todos os outros direitos? Como garantir terra para nós, para o povo, para essa população de Passo Fundo que está à margem, se nós não somos contemplados com as políticas públicas? E aí a gente vai perceber com isso a pobreza que vai aumentando. A fome, que aí já não é a fome do desconhecido, é a fome também do outro e da outra que está na ocupação e não consegue se colocar, que não consegue se colocar no mercado de trabalho, que o dia que chove, o reciclador não consegue trazer para casa os seus resíduos para reciclagem. Então, como uma ocupação urbana, trabalhar o direito à cidade. Essa cidade é também da população que levanta às 5h30, sai da periferia e vai para o centro. Porque a classe média só toma o seu café quente, o pãozinho quente, porque nós saímos da periferia. Nós pegamos os ônibus lotados e vamos construir essa cidade. E a maioria são pessoas que estão nas ocupações. E aí, quando nós ligamos numa farmácia para trazer um remédio para o nosso filho, você escuta, não, nós não podemos ir aí a partir de tal horário. Nós não sabemos chegar aí. Porque nós não temos endereço. Nós somos invasores, nós não temos endereço. As nossas ruas não têm CEP. Então, você não consegue nem sequer, às vezes, uma farmácia chegar até você para trazer um remédio no momento em que você está precisando de um remédio. Então, como discutir direitos humanos, como discutir democracia nesses detalhes, que são detalhes que salvam a vida e que garantem dignidade. E quando eu estou falando dessa ocupação Valinho, não é uma. 7 ocupações são que nós, da Comissão de Direitos Humanos, estamos envolvidas, mas quantas outras estão, inclusive, com essa crise nascendo? Porque não consegue, de fato, conjugar o pagamento do aluguel à vida digna para os seus filhos e para a família como um todo. Então, e com isso a gente percebe também como o movimento a necessidade de trabalhar com o povo, de estar com o povo no processo pedagógico, de se reconhecer que eu estou numa ocupação, quem sou eu, qual a minha classe e por que eu estou aqui. Que é, no primeiro momento, uma ocupação espontânea, mas ela precisa ir dando esse movimento para um crescimento pedagógico do fortalecimento da luta. E isso não acontece de uma hora para outra. Ela vai acontecendo aos poucos. Então, esse é um dos tantos desafios que nós temos, estando numa ocupação, participando dos movimentos, e ao mesmo tempo também... E pelo menos sonhando.
que apesar de todas as crises, a gente precisa, assim, ter um plano, projeto, políticas públicas de regularização para a gente poder dormir sossegado, porque até não ter a regularização da área, você está sempre na insegurança. Então, falar da ocupação é falar desse espaço de insegurança, do medo, mas é também da luta, da resistência. E hoje de manhã, quando eu pensava na terra, eu pensava assim, que hoje, todos os dias, mas pensava que a terra chora e a terra grita. Grita por si, mas também grita por todos nós, porque elas têm carregado as nossas dores. E, inclusive, ela tem, a Mãe Terra, acolhido as nossas lágrimas, que é a lágrima de um povo que está à margem. Então, que, de fato, nesse dia, a gente possa acolher a nossa mãe e nos sentirmos irmãos e irmãs nessa luta pela dignidade de todos e todas. Muito obrigado, Edivânia. Vou passar já a palavra para Ingrid, que faz parte da Agrupa. Pode apresentar também a Agrupa, Ingrid, por gentileza, e fazer a tua fala. Em 5 minutos, por favor, Ingrid. Uma boa tarde a todos e todas. Obrigada, Júlio. Obrigada, Darcy, pelas tuas palavras. E obrigada à companheira Edivânia por essas palavras que são sempre tão cheias de essência. Assim, eu acho sempre um prazer te escutar, Edivânia. Muito obrigada. Pois bem, aqui no Rio Grande do Sul, além dessas ofensivas territoriais que foram referidas pelo Darcy Frigo e pela Edivânia, e aquelas que com certeza o Bira vai referir na sequência, nos últimos anos a luta de classes no campo tem se agudizado bastante em virtude de o Rio Grande do Sul ter se tornado uma das novas fronteiras minerárias, né? Para além dessa tensão que já existe no campo com o próprio crescimento do agronegócio, né? Que a gente sabe que toma os espaços sulinos, cada vez mais descaracteriza as terras e os territórios e os povos. Aqui no Rio Grande do Sul, o governo anterior elaborou um plano estadual de mineração que verdadeiramente significa uma grande parceria com as empresas mineradoras interessadas no território. A gente sabe que esse plano ele foi feito de uma forma bastante apressada, sem a participação da sociedade civil, e nesse plano, as nossas matrizes energéticas e as nossas matrizes produtivas, elas são consideradas ultrapassadas, né? Trazendo como novas, na verdade, matrizes energéticas e produtivas que já foram, inclusive, abandonadas em países desenvolvidos ou que estão em processo de abandono, a exemplo do carvão mineral. Essas investidas, em geral, elas têm acontecido através de empresas transnacionais interessadas em megaprojetos de mineração, voltadas exatamente à produção primária para o mercado externo, e em prejuízo, a gente sabe, das comunidades locais e da economia, sob inúmeros enfoques. No Rio Grande do Sul, não só exatamente na metade sul, que é aquela área do Rio Grande do Sul sobre a qual se debruça, sobre a qual se trabalha com mais foco a Agrupa, que é a associação que eu represento aqui nesse conselho, nós possuímos em andamento 4 megaprojetos minerários, que são o projeto Caçapava do Sul, que pretende minerar chumbo, cobre e zinco em Caçapava, o projeto Fosfato, que é em Lavras do Sul, que pretende extrair fosfato, o projeto Retiro, que é em São José do Norte, que pretende extrair titânio, e aqui pertinho de Porto Alegre, em Eldorado, o projeto Mina Guaíba, que tomara não venha se concretizar, trazendo para nossa realidade aí a maior mina de carvão a céu aberto no Brasil. Os prejuízos, nós sabemos, eles são incontáveis, né? São prejuízos à sociobiodiversidade, à nossa cultura, à nossa própria formação histórico-cultural do Estado do Rio Grande do Sul, prejuízos econômicos, prejuízos à saúde humana, inúmeros, muito pouco discutidos, negligenciados nos processos de licenciamento, é preciso que a gente diga isso, e prejuízos também à saúde animal. Pois bem,
A Agrupa, que é a Associação para a Grandeza e União de Palmas, que Palmas é o maior território rural ali na região de Bagé, no Alto Camaquã, ela foi constituída exatamente com o objetivo de lutar pela preservação do território do Alto Camaquã e do bioma Pampa, atuando também contra projetos e ombreada diversas outras entidades e instituições, muitas delas que hoje fazem parte aqui desse conselho e que com muita alegria nos acolheram e também participam dos nossos projetos. Pois bem, nós entendemos que esses projetos, eles escravizam as comunidades, tornando as comunidades socioeconomicamente dependentes das empresas, que a gente sabe, quando descomissionam as minas a seu bel prazer, de acordo com os seus interesses, fecham as portas e vão embora sem nenhum compromisso com essas comunidades que ficaram socioeconomicamente dependentes. Nós entendemos que eles cometem genocídio dos povos originários, dizimam povos e comunidades tradicionais, suas culturas, seus modos de vida, e a manutenção da natureza e dos seus territórios e dos seus ecossistemas como condição necessária para que eles existam e continuem existindo. Nós entendemos que esses projetos dão espaço a trabalhos e ocupações indignas, perigosas e degradantes. Aqui nós precisamos lembrar que a mineração é a atividade que mais dizima, que mais mata trabalhadores no Brasil, disparada em relação às outras, na comparação. E esses projetos, na verdade, eles trazem acumulação de capital, deixando a renda com as mineradoras e com o setor financeiro, nesse processo incessante que estamos de financiarização da natureza, não distribuindo socialmente os lucros, mas distribuindo todos os impactos, né? Sonegando impostos, na medida que nós sabemos que existem políticas de taxação justa dessa atividade de mineração, e a CEFEM, mesmo hoje com uma alíquota um pouco superior, ela não basta para compensar todos os impactos que esses projetos trazem às comunidades, dentre outros inúmeros prejuízos. Eu aqui referi apenas algum deles pela falta de tempo, obviamente. Pois bem, o que nós percebemos da análise desses processos de licenciamento, quando nos debruçamos sobre a forma como eles são conduzidos, sem sombra de dúvidas, que eles estão permeados, que eles estão nutridos por práticas ilegais. Esse mesmo governo que considera ultrapassadas as matrizes energéticas, as matrizes produtivas, é o agente público que faz as parcerias com as grandes empresas interessadas nos nossos territórios, é o agente público que permite que essas empresas interessadas nos nossos territórios sejam elas mesmas que façam os termos de referência, que são aqueles instrumentos que inauguram esses processos de licenciamento, instrumentos nos quais são estabelecidas as diretrizes e as áreas de impacto desses empreendimentos. Então, cada vez mais se permite que essas empresas interessadas, que o próprio empreendedor faça esses termos de referência, estabelecendo a seu bel prazer, portanto, as áreas de influência e de impacto. Esse mesmo Estado, governo, ele desmonta estruturas e instituições de pesquisa, de ciência e de proteção ambiental. Aqui no estado do Rio Grande do Sul, esse processo se agudizou nos últimos anos. Nós estamos presenciando reformas legislativas a toque de caixa, em regime de urgência, sem o menor debate, sem a menor participação racional e serena de todas as instituições e da sociedade civil, né? Então, quando nós examinamos esses licenciamentos, nós percebemos que eles estão nutridos pelo princípio da pressa, pelo princípio da não informação, pelo princípio da não publicidade, pelo cerceamento de defesa e pelo cerceamento da oitiva das comunidades, que são aquelas que deveriam ser ouvidas porque diretamente ou indiretamente impactadas. Então, nós podemos, com serenidade, afirmar que existe uma certa violação metódica, digamos assim, de direitos fundamentais nesses processos de licenciamento. Pois bem, estou encerrando a minha fala aqui, mas gostaria de fazer um comentário e já propondo uma provocação para o Darcy Frigo, um comentário breve a partir
de um aspecto da fala da nossa companheira Edvânia, no sentido do caráter do processo pedagógico, né, de trabalhar com o povo, da importância de pensarmos modos e instrumentos de formação pelo exercício da cidadania. Eu acho que essa questão é fundamental. Nós temos também essa consciência em relação a essa questão da mineração e dessas ofensivas sobre os territórios, e gostaria de te deixar uma pergunta, Darcy, sobre o que tu acha da importância da educação e desse caráter pedagógico na formação da consciência da cidadania, de que forma nós poderíamos pensar em fazer isso com mais efetividade. Obrigada, pessoal. Te devolvo a palavra, Júlio. Obrigado, Ingrid. Vou passar a palavra para o Birajara Toledo, do IACOREC. Pode apresentar o IACOREC no detalhe, Bira. E também pedir, aqui nesse momento, da fala do Birajara e também na fala do Darcy, né, quando ele for encerrar, que as pessoas abram as câmeras para o nosso jornalista ir fazendo a foto aqui dessa live. Obrigado. Bem, boa tarde a todos e a todas. Sou Birajara Carvalho Toledo, hoje aqui representando o assento do Instituto de Assessoria às Comunidades Remanescentes de Quilombo, organização do movimento social negro que tem procurado contribuir com as comunidades quilombolas aqui no Rio Grande do Sul há 20 anos. Gostaria de iniciar minha fala homenageando agora, nesse momento, aos trabalhadores do Movimento Sem Terra, que no dia 17 de abril foram massacrados em Eldorado dos Carajás, né? E também na figura do advogado, procurador federal, Aracto Brasileiro Deus, né? Que se aposentou e foi nosso assessor jurídico, não está mais conosco, homenagear todos os advogados abnegados, e aqui também uma saudação toda especial à RENAP, Rede Nacional de Advogados Populares, que, na minha opinião, na minha humilde opinião, eles fazem parte da trincheira dos lutadores sociais. Também eu vejo esses guerreiros e guerreiras como os abolicionistas do século XXI, que lutam por uma dignidade. Eu gostaria de... Claro que vai ser 5 minutos, eu estou cronometrando aqui, Júlio, vou ser rigoroso. E claro que as iniquidades que nós vemos hoje no século XXI, elas têm uma origem. Elas têm uma origem lá em 1850, na primeira lei de terras. Então, para tratar de iniquidades e da forma como essa elite ocupa, explora e suga o Brasil, essa lei ela é o fruto de tudo que nós vemos do ponto de vista de ocupação do solo, né? E todo o processo de crescimento do nosso país, desde o processo de urbanização e até o processo de êxodo, com os processos que nem o grande amigo Darcy Frigo falou, que foi a questão da Revolução Verde, toda a transformação em que, infelizmente, mais uma vez, a comunidade negra também ela é atingida, a comunidade negra e indígena, né? E posteriormente, os colonos que também não tiveram a mesma política, né, sofrem do ponto de vista da ocupação. Aos ex-escravos, em 1888, eles foram largados ao bel prazer, já criminalizado aquilo que era uma forma de resistência, que era o quilombo. Nós tivemos que esperar até 1988, eu também quero saudar essa jovem senhora, que é a Constituição Federal de 1988, que foi um marco histórico da questão dos lutadores pelos direitos sociais. Lá na Constituição, os artigos 215, 216, a questão da função social da terra. Lá o ato das disposições constitucionais, número 68, né, Frigo?
trata, que é uma conquista do ponto de vista de reparação importantíssima, que diz aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir os títulos respectivos. Nós temos, posterior isso, uma luta, uma discussão jurídica, que praticamente, quando nós tínhamos a possibilidade de findá-la, o Fernando Henrique Cardoso vetou. Nós tivemos que aguardar o governo do nosso presidente Lula para emitir o decreto 4.887 de 2003. Aqui no Rio Grande do Sul, nós também, rompendo com essa invisibilidade da comunidade negra, um trabalho de uma faculdade que rompe com essa invisibilidade negra, até porque nós somos a região mais europeizada do país. Então, o NUER aponta a série de comunidades dentro do conceitos de comunidades negras rurais, e aqui apontam para 43. E hoje, nós temos uma lei estadual já está... Estou a 30 segundos do término da fala, mas eu gostaria que dizer o seguinte: nós temos uma lei estadual, nós temos o decreto 4.887, nós temos avanços, são tímidos, mas são avanços. Claro que não tem, tem um passivo muito grande, a gente dá conta, mas nós conseguimos. Aqui no Rio Grande do Sul, apesar de toda essa dificuldade de titulação, nós temos 4 territórios titulados, eu sei que já 5 segundos. 4 comunidades tituladas, Darcy, Frigo e os demais. A primeira comunidade quilombola urbana, que é a família Silva, e mais a questão da comunidade da Casca, né, em 2010, e Rincão dos Martimianos, e tem mais uma. Agora, e Canoas, o quilombo, aqui no Rio Grande do Sul, é o quilombo da Chácara das Rosas. Tive essa satisfação, já encerrando, Júlio, de conhecer o Darcy Frigo aqui numa das batalhas que foi determinante para a titulação lá do quilombo de Paiol de Telha, que foi um trabalho que se iniciou com acadêmico, também com a ILCA, lá do NUER, lá da Universidade Federal de Santa Catarina, e a Vitória, né? Também conhecer aqui o nosso amigo Fernando Prioste, hoje está numa outra organização também extremamente relevante, e posso dizer com alegria hoje aqui, partilho com vocês de uma alegria, já encerrando, Júlio, já passei 1 minuto, que a partir dessa trincheira que nós compomos, essa trincheira de lutadores e lutadoras pelas causas sociais, pela dignidade humana, pelos direitos humanos, nós também temos hoje a comunidade quilombola. Eu não sou quilombola, eu sou de uma organização. Nós temos hoje o pessoal da RENAP, nós temos hoje a Rede Nacional de Advogados Populares apoiando as comunidades quilombolas, que também têm judicializado seus processos na luta de reivindicação de titulação. Muito obrigado. Obrigado, Bira, Ingrid, Edivânia. Acho que trouxeram vários elementos para a gente conversar. Aberto para inscrições, pessoal. Eu de imediato já vou me inscrever, já que não vimos inscrições aqui no bate-papo, e vou me desafiar, né, pessoal, a fazer aquela fala de 3 minutos, como é difícil falar em 3 minutos. Bom, Frigo, eu observo, né, que essa alcunha dada para a lei, essa que está tramitando agora no Congresso, que era a medida provisória 910, se eu não me engano, e que ganha essa alcunha de lei da grilagem, né? E ela é um apelido comum, né? Que já ocorreu em outras leis, por exemplo, a medida provisória 759, e que agora é a lei 13465, ela também ganhou esse apelido, né? De lei da grilagem. Eu considero, inclusive, a lei da grilagem ainda vigente é a 13465, porque ela veio naquele período do governo Temer, assim, exatamente um pouco após o golpe do Estado, e que ela traz, ela agudiza essas questões que tu coloca, inclusive fruto da DPF, né, que tu mencionaste sobre a questão da divisão de terras para a reforma agrária. E qual a grande ideia que traz essa lei? Ela diz que as pessoas, para terem dignidade, elas precisam de titulação de terra, né? Então, ela traz uma lógica bem particular para dizer que somente quem tem dignidade é quem tem a terra titulada.
é uma ideia que, inclusive, o atual candidato à presidência, Fernando de Soto, do Peru, está colocando. Ele é um dos pensadores dessa ideia, e essa ideia vai completamente contrária à lógica de luta por terras presentes, né, no nosso país, da qual a gente tem ali uma titulação pública, né, terras devolutas e áreas públicas, 50% do território nacional hoje, 49%, né, são áreas públicas, entre terras devolutas, terras do Estado, entre outras unidades de conservação. E daí esse tipo de lei, que é essa nova que está tramitando, que o Frigo me passou os documentos que eu vou passar para vocês, e também essa lei da grilagem, 13465, elas agudizam essa questão da privatização da terra pública no país, e ocasionam também, né, os problemas de soberania do país, com a privatização para estrangeiro, ou perde o território que está sendo, de certa forma, cuidado pela questão ou ambiental, ou dos indígenas, ou quilombola, e traz somente aquela lógica do direito do proprietário, né? O proprietário é o que tem e é ele que define o que vai fazer naquela propriedade. E daí vem toda essa lógica de degradação ambiental que a gente tem visto, né, na Amazônia, né? A gente traz o exemplo da Amazônia, mas está acontecendo aqui no estado, no sul do estado está acontecendo bastante, e também nesses processos minerários que a gente vê exatamente essa lógica privatista invadindo o nosso país. Então, é dizer que a gente tem que ficar realmente preocupado e atentos nessa questão. E encerrei aqui meu tempo. Mais alguém quer se inscrever ou já devolvemos a palavra para o Frigo? Hoje temos a doutora Miriam Balestre inscrita. Daí, após a fala dela, podemos passar para o Frigo, nosso convidado. Não ouvimos, não ouvimos. Oi, Miriam, 3 minutos. Vamos ver, não estou vendo a Miriam aqui. Bom, passamos, Marina. Pois eu também não estou conseguindo localizar ela aqui, Júlio. Ela disse que está aí, doutora Miriam. Não, ela está na sala, só que ela fala ainda que com o microfone aberto e a gente não ouve ela falando. Tá. Quem sabe você saia, Miriam, e volta rapidinho. Bom, como tá ao vivo, eu acho importante a gente continuar, então. Vamos continuar, Marina? Vamos continuar. Se a Miriam recuperar o áudio aí, ela nos interrompe. Perfeito. Então, se não tiver mais nenhuma inscrição, já passo de imediato a palavra para o Darcy Frigo e agradecer imensamente a tua presença, amigo. Então, são breves comentários, porque eu entendi que as falas também trouxeram... A Miriam voltou. Calma aí, Darcy. Desculpa. Oi, pode falar. Oi, estão me ouvindo, gente? Sim. Agora sim. Miriam. Ai, que bom. Bom, em primeiro lugar, parabéns ao Frigo, à Edivane, à Ingrid, o Birajara, né, por essas questões tão palpitantes de direitos humanos, e eu vou tentar sintetizar o que eu vejo como um eixo central, Frigo, e como vocês estão se posicionando em relação a isso, né? Hoje se vê que a questão da expansão transnacional no mundo, ela é um dos maiores problemas relativamente aos direitos humanos, sejam as transnacionais agroalimentares, sejam as transnacionais da mineração e outras tantas, né? A falta de uma regulação efetiva pelo mundo jurídico, seja em nível interno ou seja em nível internacional, é ela que está permitindo todas essas questões em nível mundial e do Brasil também, né? Nós temos agora em construção na ONU um tratado sobre empresas e direitos humanos,
e uma fonte de grande embate ainda entre a sociedade civil, né, e essas grandes corporações. A Cúpula Mundial da Alimentação, prevista agora para, né, setembro, outubro, ela está sendo apropriada, a sua organização, por essas grandes corporações. Então, há uma coisa que ela é essencial hoje, que o sistema internacional de direitos humanos se defina e nos responda, que é a questão das obrigações extraterritoriais em matéria de direitos humanos, Darcy. E como que o MNDH ele está se posicionando relativamente a isso, né? As populações tradicionais, os indígenas, os quilombolas, é tudo a terra que está ali no fundo das violações, dos despejos, né? Para produzirem alimentos ultraprocessados, agrotóxicos e essas coisas todas que nós conhecemos. Então, eu penso que tem duas questões fundamentais. As obrigações extraterritoriais, ou seja, uma dessas empresas que respeite em determinados territórios do hemisfério norte direitos humanos e não respeitem no sul, como é que o movimento está avançando em relação a isso? Desculpa o tempo, Júlio, encerrei. Não, foi bom. Obrigado, Miriam, e obrigado pela presença também na reunião. Bem-vinda ao Conselho Estadual de Direitos Humanos. Satisfação é minha, Júlio. Obrigado. Vou passar para o Frigo, então, a palavra para as conclusões, falas finais. Bom, primeiro, queria dizer que, na perspectiva, enfim, que foi trazida pela Edivânia, essa é uma situação, vamos dizer assim, vivenciada por milhões de pessoas no país, e a fala é muito interessante, porque justamente parte dessa questão de como, de fato, os pobres, as pessoas que estão nas periferias, elas são tratadas hoje pela elite dominante, né, pelas classes dominantes, mas também pelo poder público apropriado privadamente para os interesses dessas elites dominantes. Não reconhecem direitos, e por isso, vamos dizer assim, a organização social, nesse sentido, é fundamental. Essa organização que, vamos dizer assim, busca, nesse momento, eu estou acompanhando uma ocupação aqui urbana, em Campo Magro, que é do lado de Curitiba, que, vamos dizer assim, a situação é igualzinha a que foi relatada pela Edivânia, no sentido de que as pessoas viviam em casas, não conseguem mais pagar aluguel e foram para essa grande ocupação, a área da prefeitura de Curitiba, fora de Curitiba. E o relato é o mesmo. Então, vamos dizer assim, as pessoas ou vão morar na rua ou vão ocupar. A ocupação, obviamente, é um direito. Nós trabalhamos para a Resolução 10 seja implementada, essa resolução de 2018 do Conselho Nacional. Agora ela foi referendada pelo CNJ, através de uma resolução. A decisão do ministro Fachin na DPF quilombola, né, suspendendo todos os despejos, mas não impede, por exemplo, há despejos acontecendo. O pessoal da TR da Bahia informou agora que uma juíza, mesmo com a resolução, mesmo com a determinação do Supremo, a resolução do CNJ, ela insistia em fazer o despejo de um quilombo na Bahia, e há outros que estão acontecendo de fato, um despejo também, porque a DPF indígena bem há uma determinação de suspensão, né, dos despejos, e um despejo no sul da Bahia, né, dos Tupinambás, né, uma decisão de uma juíza federal. Então, nós temos, vamos dizer assim, embates que são muito terríveis. Então, ao mesmo tempo que nós temos aliados e aliadas no sistema de justiça, nós temos ainda uma mentalidade patrimonialista, essa mentalidade proprietária, assim, para usar um termo mais inteligível, né, que domina, vamos dizer assim, não, vamos dizer assim, a interpretação da lei, o preconceito em relação a qualquer pessoa que venha, eventualmente, atentar contra aquilo que eles chamam de propriedade privada absoluta,
e não reconhecem, do outro lado, os direitos originários, os direitos, vamos dizer assim, de quilombolas, indígenas e outras populações tradicionais. Então, essa tem sido uma batalha grande, e é importante aqui a gente, vamos dizer assim, seguir defendendo esse tipo de pressuposto, justamente para que mude também a mentalidade. E aí eu chego na segunda questão, né, colocada pela Ingrid, né, que é sobre essa questão da pedagogia, da educação popular. Eu acho que a educação popular hoje, ela está associada justamente a você enfrentar os problemas concretos e, ao mesmo tempo, vamos dizer assim, dar um passo no sentido de trabalhar para que as pessoas compreendam que mundo cão elas vivem, porque essas determinações, né, que levam as pessoas a serem mantidas na pobreza, na miséria. Então, compreender, fazer um trabalho pedagógico, um trabalho educativo, nesse sentido, é preciso, não tem dúvida, se não está começado, recomeçar, né, fazer o que já se fez em outros tempos, não é a mesma, não vai fazer o mesmo trabalho que se fez lá nos anos 70, nos anos 80, mas é preciso ressignificar aquele trabalho no sentido de que alguma educação popular, algum trabalho de formação de base e tudo mais, ele tem que ser feito, senão as pessoas são, vamos dizer assim, tomadas, vamos dizer assim, pelas igrejas, vamos dizer assim, espiritualistas, sejam evangélicas ou até, vamos dizer assim, as correntes católicas, né, espiritualistas, enfim, que são contrárias a qualquer tipo de direito, né, são tomadas pelos oportunistas ou agora pelo discurso do ódio, pelo discurso, né, que graça no WhatsApp e que as pessoas são dominadas. Então, eu diria assim, é preciso sim enfrentar esse desafio, senão a gente, vamos dizer assim, às vezes até atende vamos dizer assim, o problema imediato, mas as pessoas na sequência elas vão continuar reproduzindo, vamos dizer assim, a mesma lógica de dominação e de produção e reprodução dessa mesma pobreza. Mas também sobre a fala da Ingrid, eu queria destacar que talvez o Conselho, e junto com o Conselho Nacional, junto com a rede, seja com as organizações, a gente vai ter que ficar atento sobre a lei de licenciamento ambiental. É essa que vai, digamos assim, deixar passar o boi, a boiada e muito mais. Então, está no Congresso também esse tipo de legislação, de privatizar, né, praticamente de deixar a cargo dos próprios interesses privados para que façam, vamos dizer assim, o licenciamento. A gente sabe que essa portaria, esse projeto de lei que está no Congresso agora também, sobre a grilagem de terra, ele também praticamente ele é autodeclaratório. Então, o grileiro está lá na terra, ele se autodeclara como parceiro da área e ele pode regularizar. Sendo que a autodeclaração é um valor fundamental na Convenção 69 para as populações tradicionais. E nesse sentido, acho que temos que justamente enfrentar esse debate, né, de como, vamos dizer assim, toda a devastação que está acontecendo hoje no nosso país, né, a política, é uma política genocida, mas ela também é ecocida, como falam os ambientalistas, e talvez aqui tenha uma chave, quando a gente fala a defesa de um projeto popular, soberano, agroecológico, né, para a agricultura, no sentido do diálogo com a população sobre a questão ambiental, sobre a crise climática, sobre a emergência climática que a gente está vivendo. Se a gente não partir por esse caminho, também a gente vai ficar num certo isolamento. É claro que a questão que está acontecendo, por exemplo, de você usar as leis ambientais para impedir o acesso das pessoas à moradia, à posse, coisas assim, né, como a Edvânia colocou, aí precisa de algum tipo de mediação. Não é possível, né, que você não consiga compor com essas questões. Eu duvido que as pessoas que estão numa ocupação, esse é o debate que está sendo feito, eu falei nessa ocupação aqui da Vila Nova Esperança, em Campo Magro, né, tem uma equipe lá discutindo com as pessoas, justamente porque é uma área de produção de água, enfim, da cidade, está em cima de um aquífero, e as pessoas aceitaram fazer um debate sobre como regular aquela ocupação para que ela não cause nenhum problema em relação à água. Então, eu acho que é possível fazer esse debate, sim, mas não é possível que as pessoas, né, sejam excluídas, né, do acesso à moradia.
E em relação a essa questão das obrigações extraterritoriais, eu acho importante que a Alemanha acabou de ser signatária da Convenção 69, e com isso, a Alemanha, adotando as obrigações extraterritoriais das suas empresas, ela poderá ter um monitoramento, né, aqui dentro do país, de empresas alemãs que eventualmente venham violar a Convenção 169. Então, é um princípio, é uma questão importante. É importante que a gente debata essa questão, obviamente, das responsabilidades das empresas, né? Eu iniciei falando justamente que no contexto da produção de alimentos, da luta por reforma agrária, você tem hoje o domínio das empresas transnacionais. Nós estamos já em gerações de tecnologias que a gente nem tem condições. Quem aqui sabe o que é o CRISPR-Cas9, por exemplo, né? Essa nova tecnologia está sendo aplicada na agricultura. Né? As empresas já estão dominando isso. Nós estamos discutindo transgenia, mas elas já estão lá na frente, né? Já estão em outros lugares justamente para ter o domínio. Então, por isso, quando a gente dialoga com camponeses, né, indígenas, quilombolas, de que você colocar uma semente crioula na terra significa, às vezes, significa um ato realmente, vamos dizer assim, de contestação, um ato de ocupação de algo que as empresas querem ocupar, elas querem ser donas, elas querem dominar. Então, a defesa dessa agricultura ecológica, dessa agricultura, vamos dizer assim, que respeita, obviamente, o meio ambiente, que produz alimentos para o nosso povo, é um caminho de enfrentamento concreto, mas eu acho que nós temos um caminho longo sobre essa questão, né, Miriam, sobre essa questão de empresas e direitos humanos, que elas estão em todos os lugares. Nós acompanhamos, por exemplo, a Convenção 69, e quando... A Convenção 69, desculpe, a Convenção de Biodiversidade, e aí as empresas, elas fazem assim, quando está ruim lá na Convenção do Clima, elas vêm para a Convenção da CDB, a Convenção de Diversidade Biológica, elas tentam trazer as suas pautas. Então, elas ficam se movimentando. A gente tem que ter essa consciência, eu acho, para debater publicamente, exigir dos gestores públicos e dialogar com a opinião pública justamente sobre esse processo de manipulação. Em última instância, eles manipulam o Estado para os seus interesses e fazem esse discurso privatista contrário aos direitos, né, de trabalhadores, trabalhadoras, direitos das pessoas, com essas que estão ocupando terras ou ocupando posses urbanas para terem uma moradia digna. Obrigado, Júlio. Muito obrigado, Frigo. Em nome do Conselho, agradecer a tua presença aqui. Acho que aprendemos bastante hoje, já fizemos outros debates temáticos também, e esse foi excelente. Então, te agradecer, dizer que conte conosco aqui do Conselho Estadual aqui do Rio Grande do Sul, no que precisar nas demandas nacionais também, nós estamos atentos e defendendo os direitos humanos aqui no Estado. Muito obrigado, amigo, pela tua participação. Eu agradeço o convite, Júlio. Queria dizer que é importante que os conselhos estaduais possam, de fato, serem destinatários e até eu diria assim, que possam enfrentar determinadas demandas, porque à medida que você não tem mais espaços de defesa de direitos humanos, políticas públicas no país, né, o Conselho Nacional não tem estrutura suficiente para atender todas as demandas. Então, a gente fazer uma ação coordenada, articulada e também, sabe, eu acho que esse é um papel dos nossos conselhos. Sim. Fazer as instituições funcionarem. Elas têm que cumprir com as suas missões institucionais. Então, o Ministério Público tem que funcionar, o Judiciário, as defensorias, o Poder Executivo nas atribuições de políticas públicas, especialmente aquelas que efetivação de direitos humanos é fundamental. Mas eu agradeço muito e desejo uma boa reunião para vocês. Sim, muito obrigado, muito obrigado. Obrigado, Júlio. Obrigado para vocês. Entramos com as ações agora, nós vamos dialogar aqui nos informes já. Tá bom. Então, eu peço ao Jonathan que encerre a live, agradecer a todos que acompanharam